Pessoal, vamos agora então fazer o nosso custo, né? A gente acabou de fazer a pesquisa de mercado, recebemos um terreno, seja pelo corretor, pelo advogado, pela contadora, né? A gente está fazendo a prospecção e a gente precisa dar aquele retorno rápido para poder fazer a proposta. Com isso, nós já fizemos a pesquisa de mercado da unidade pronta que a gente pretende fazer, já fizemos um estudo preliminar de projeto para a gente entender ali mais ou menos quantas unidades cabem no terreno que a gente está estudando, e agora vamos fazer um estudo de custos, tá? Lembrando que essa fase é a fase de viabilidade preliminar. Eu vou bater bastante nessa tecla, pessoal, para a gente não perder tempo com ações desnecessárias nesse momento. A gente precisa entender, ter uma ideia boa que esse terreno pode ser um bom negócio para a gente, tá ok? E para isso a gente precisa ser rápido, senão a gente perde energia em coisas, em temas que são para viabilidade detalhada, que é para um próximo passo, e às vezes você pode perder a oportunidade de fazer uma proposta nesse terreno que está no mercado, né? Afinal de contas, alguém pode vir comprar na sua frente. Vamos lá. Para poder fazer o estudo de custos, como que a gente vai fazer, né? A gente vai utilizar como referência a NBR 12721, tá? E o site do Sinduscom, porque nós vamos fazer um estudo de custos baseado no CUB, no custo unitário básico, tá? Que a gente utiliza na construção civil. E para isso a gente vai usar essas ferramentas aqui. O que a gente vai precisar? Eu já vou falar um pouquinho mais do CUB para vocês, as referências para vocês poderem pesquisar aí, tá? A gente vai precisar da área total que a gente acabou de gerar no estudo de projeto 1. Então, o engenheiro fez o estudo de vagas ou fez o estudo para a gente sobre o terreno, e a gente hoje tem a informação, então, de qual a área total da obra, né? Qual a área individual de cada unidade, enfim, quais são as áreas para a gente poder calcular o custo. A gente vai precisar dessa informação, tá? Depois a gente vai precisar do valor do CUB, né, do custo unitário básico lá. Cada estado tem o seu, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui depois o site do estado de São Paulo. Vou dar para vocês a referência, que se de repente você estiver construindo uma casa de alto padrão ou um conjunto de casas, né? Tem pessoas aqui que faz mentoria que está fazendo, por exemplo, 4, 5 casas de uma vez. Então a casa é diferente do prédio. Vocês vão olhar lá na NBR 12721, lá tem um tabelamento, uma referência bacana para a gente entender exatamente aonde que o nosso imóvel se encaixa. Com isso, buscar no Sinduscom de cada estado. Aí, cada estado tem um Sinduscom que mantém o preço atualizado, né? O Sinduscom faz esse trabalho junto com o IBGE para poder manter os preços aí. Existe um tabelamento aqui em São Paulo, é mês a mês. A gente tem o custo de acordo com a tabela de imóveis da NBR, de qual o valor do custo do metro quadrado, tá ok? E a gente vai usar também um fator de reajuste do CUB. Então eu nunca utilizo o valor do CUB direto, tá? Só ele sozinho. Eu sempre faço um reajuste para cima, porque nessa fase a gente precisa ter segurança para a gente poder olhar para o projeto na fase de viabilidade e entender, poxa vida, acho que esse projeto acho que esse aqui é um bom projeto, né? A gente tem condições agora de fazer uma proposta. Avançando aqui, eu vou até ler esse pedacinho para vocês, tá, pessoal? Esse texto aqui saiu de dentro da NBR, da 12721, tá? Nós vamos usar como referência para o nosso estudo de custo o tipo de imóvel que a gente classifica como R8N. O que significa o R8N? Se vocês procurarem a NBR, vocês vão ver que eles têm várias classificações lá. Mais uma vez, se você for fazer uma casa na rua, tem lá a classificação da casa, de padrão baixo, padrão normal, padrão alto, enfim, todos os tipos de edificação tem lá para a gente poder ter como referência, buscar no Sinduscom do nosso estado, para a gente conseguir fazer essa viabilidade preliminar de forma rápida. Então, o R8N, padrão normal, segundo a NBR 12721, é um edifício residencial multifamiliar com garagem, elevador, pilotis e 8 pavimentos tipo, tá? A garagem com vagas cobertas, instalações de suporte. O pilotis inclui hall de entrada, salão de festas e área de serviço. Então, essa aqui é a descrição que vem lá na tabela da NBR. Vocês vão ver lá, para cada tipo de edificação, você, por exemplo, que faz casa de alto padrão, vai ter lá a descrição da casa. Se for um prédio de alto padrão, vai ter lá a descrição desse prédio. Essa aqui é a descrição do prédio que nós estamos usando de estudo aqui no nosso curso, tá? Como exemplo. E a partir disso você pode fazer a extensão, então, ter isso aqui como referência para poder utilizar
na obra que você for desenvolver. Cada pavimento tipo possui 4 apartamentos, cada um com 3 dormitórios, tá? Um sendo suíte. Sala de estar, jantar, banheiro social, cozinha, área de serviço com banheiro, ó, área de serviço com banheiro, tá? E varanda. Essa configuração oferece um padrão normal de conforto e funcionalidade. Então, esse aqui é o padrão que a gente vai utilizar. Ah, Thiago, tem que ser exatamente esse o padrão para a gente poder fazer o custo? Não. O que eu vou fazer, por exemplo, é de 2 dormitórios. Essa referência aqui é 3 dormitórios. É o que mais se assemelha ao que a gente vai construir. O nosso caso, por exemplo, não tem banheiro, não tem banheiro na área de serviço, tá? Então, não tem garagem coberta, por exemplo. Mas a gente vai usar ele como referência, tá ok? Agora a gente vai lá para a planilha de custo, para a gente poder dar uma olhada na planilha. Essa planilha aqui, vocês estão vendo que a gente vem numa lógica aqui, né? Primeiro o plano de negócio, depois a pesquisa de mercado que nós acabamos de fazer, a pesquisa de terreno que nós já fizemos também, e agora o estudo de custos. E aqui no estudo de custo, para baixo aqui a gente tem uma planilha que ela continua vindo aqui para fazer viabilidade. A gente está vendo a primeira parte da planilha só, tá? Essa primeira parte é dividida em 3. A gente tem a parte de projeto, em que a gente pega aqui os quantitativos, tá? Aqui do lado a gente tem uma breve descrição do que é o imóvel que a gente vai construir. Depois a gente traz para cá o preço de venda da unidade, que a gente já fez a pesquisa de mercado. Vou passar por aqui e explicar para vocês. E por último, o custo, né? A gente traz para cá como referência, ó, aqui nesse lado esquerdo aqui dessa tabela, nessa coluna, a gente tem as referências. Vocês vão ver que nós vamos usar bastante isso aqui, aqui ainda na fase de viabilidade preliminar e depois também na fase de viabilidade detalhada. Então a gente tem como referência aqui o CUB, R8N e o fator de reajuste, tá vendo? Ó? Fator de reajuste. Vocês lembram que a gente tinha falado que a gente ia usar um fator de reajuste que estava ali na apresentação? Aqui está de 10 a 20% pelo menos. A gente deve acrescentar no valor do CUB, tá ok? E para cá então a gente tem o custo da obra. Como que a gente inicia aqui, tá? A gente inicia aqui com as áreas. Ah, se você for fazer uma casa, você pode mudar aqui, ó. Projeto de casa, projeto de casas, né? Dependendo do projeto que você for fazer, você muda aqui o nome e muda aqui o quadro de áreas, tá? Que a gente tem aqui não é bem um quadro de áreas que tem um projeto. Isso aqui é uma planilha que eu utilizo para a gente poder chegar no custo. Você não precisa nem usar essa planilha exatamente, apesar de que ela está disponível para você aí. Você pode, a partir disso aqui, pegar a ideia e desenvolver a sua planilha, adaptar no seu projeto, tá? O que a gente vai fazer? Área do hall com elevador, caixa de escada por pavimento. O que quer dizer esse primeiro item aqui, tá? É isso aqui, ó. Esse aqui já é o projeto nosso um pouco mais detalhado, eu vou usar ele como referência. Essa área do hall é essa área aqui, ó. Essa área aqui, de escadas, hall e elevador, tá? Essa área tem 25 metros quadrados, tá ok? Apartamentos por pavimento. 4 apartamentos. Aqui até coincidiu com a norma. Lembra que a gente acabou de ler que o R8N diz respeito a um prédio de 8 pavimentos com 4 apartamentos por pavimento? Então aqui a gente tem 4 apartamentos por pavimento, tá? Aqui a gente tem uma continha, ó, área proporcional do hall, com elevador, caixa de escada por apartamento. Então aqui, se vocês derem uma olhada aqui na fórmula, ele faz essa área do hall dividido por 4, para poder chegar na área equivalente área comum equivalente por unidade, tá? E aí a gente tem a área privativa do apartamento, 59 metros quadrados. Depois a gente soma, né? A área de cada apartamento mais a área proporcional do hall de escada. E a gente tem mais uma formulinha aqui, ó. E a gente soma aqui então a área privativa mais a área proporcional de cada um. E a gente chega a 65,25 metros. Número de unidades no prédio, tá? São 20 unidades. Então a área total da obra é 1.305 metros quadrados, tá ok? Eu dou uma simplificada nas áreas, tá, pessoal? Justamente por isso eu utilizo esse fator de reajuste aqui. Funciona muito bem para mim. Se você quiser fazer algum ajuste, você faça algum ajuste a partir disso aqui. Utilize a lógica e faça os ajustes necessários. Para você chegar na área mais exata, você precisa de mais detalhamento do projeto. Eu não quero perder esse tempo agora na viabilidade preliminar, entendeu? Eu quero deixar para a gente investir em projeto mais à frente. Aqui a gente vai chegar no custo, né? A gente vai ter nas próximas aulas agora a análise de viabilidade com relação ao custo, aos números que a gente vai encontrar aqui. E aí sim,
Depois da proposta na viabilidade detalhada, a gente vai precisar de mais detalhes de projeto. E aí sim nós vamos precisar detalhar mais as áreas. Tá bom? Bom, muito bem. Pergunta aqui, por quanto que vende, né? Qual que é o preço de venda? Esse preço de venda, se vocês derem uma olhada, ó, pesquisa de mercado da unidade, né? Ele vem daqui, ó, tá? Então a gente puxa esse preço aqui, ó, 299.685, tá vendo? E depois ele multiplica, que a gente pega o valor geral de venda, né? Do projeto, 5.993.000, né? 6 milhões de reais. O que ele faz? Ele multiplica esse valor pelo número de unidades e chega no VGV da obra, tá? 5.993.000. Diretamente assim. Isso aqui não é um estudo de vendas ainda, porque no planejamento de vendas a gente separa, né? A gente fraciona as unidades nas vendas. Então, você até reserva algumas unidades para deixar para vender no final, você escalou no preço, enfim, isso aqui a gente está fazendo uma multiplicação direta, é uma viabilidade preliminar ainda, tá? Depois a gente vem para a parte do custo, tá? Qual é o custo estimado por metro quadrado, né? Referência de maio de 2024 do Sinduscom de São Paulo. Aí a gente vem para o site do Sinduscom, tá ok? A gente vem aqui para o site. Aqui no site do Sinduscom São Paulo, você busca aí no seu estado, todo estado tem o Sinduscom. A gente abriu aqui, ó, o R8N. E vamos pegar aqui o valor maior, porque a gente tem com desoneração e sem desoneração, isso aqui tem a ver com mão de obra. Vamos pegar aqui o valor maior sem desoneração, R$ 1.986,73, tá? O custo do metro quadrado. A gente traz para cá, 1.986, tá? Trouxe arredondado aqui, não tem problema. E aí eu uso um fator de ajuste, fator de correção, tá ok? E coloco 10%. Ele pode ser de 10 a 20. Aqui eu sempre coloco no mínimo 10% de custo a mais. E aí ele multiplica para cá, o valor corrigido do custo, tá vendo? Então o custo foi para 2.184. Esses 10% jogou para cima, tá? Esse fator de ajuste, ele serve para poder ajustar a área, se de repente eu calculei a área aqui e perdi alguma coisa. Ele serve para a gente deixar a nossa viabilidade aqui no começo um pouquinho mais difícil, né? Ou seja, ele serve para complicar a nossa vida aqui um pouquinho, para a gente forçar a barra em cima desse projeto e saber aqui se ele vai ser viável ou não. Tá ok? E aí a gente passa para o custo total da obra, R$ 2.850.000, tá? E o custo por unidade, 142 mil. Lembrando que aqui ainda não está o terreno, aqui ainda não está o nosso pagamento, não está o terreno, não está o nosso pagamento, não está o investidor. Então o que a gente tem aqui por enquanto? Valor de venda de mercado e o custo do metro quadrado da obra, tá? Essa diferença, se a gente tirar aqui, ó, de 300 mil para 140, tem essa diferença que é grande a princípio. Mas ainda a gente tem que encaixar aqui pagamento do terreno, pagamento do investidor, pagamento nosso da administração, e isso tudo vai vir aqui para baixo nessa planilha, tá? Por enquanto a gente chegou então no valor do custo da obra e a gente já está aqui na planilha de viabilidade preliminar. A gente vai continuar agora nas próximas aulas descendo ela aqui para a gente entender se esse projeto pode ser viável ou não, para a partir daí a gente fazer a proposta utilizando o contrato de opção de compra, tá? Lembrando que todo esse processo preliminar, pessoal, se você já tiver desenvolvido o escritório de engenharia, a gente já consegue fazer isso aqui rapidamente, né? Em 48 horas no máximo você consegue estar com esse estudo aqui pronto, sem maiores dificuldades, tá? Vocês estão vendo aqui, a gente faz praticamente utilizando a internet, tanto o estudo de mercado quanto o estudo de custos, né? A gente tem essa facilidade hoje, a gente coloca uma gordurinha ali em cima do cube para dar uma forçada na barra ali no custo, e a gente, se o projeto for viável aqui dessa forma, a gente faz a proposta e avança então para a viabilidade detalhada. Aí sim, na viabilidade detalhada, a gente vai ter prazo, né? E nós vamos ter 60, 90 dias. Aquilo que nós fizemos em 48 horas, nós vamos ter 60, 90 dias para fazer então, tá bom? Então o objetivo dessa aula era isso. Conta para mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência fazendo esse estudo de custos. Valeu, obrigado e até a próxima aula.